meus filhos, irmãos e irmãs, querida comunidade, cristãos da Paixão, estimados amigos e amigas de Deus, estamos reunidos para poder encontrar em Cristo a graça do descanso. Se o domingo é marcado por um dia de descanso, nada melhor do que entender e descansar em Deus. O descansar no Senhor se torna fundamental para que em Cristo nós possamos revigorar as nossas forças. O nosso domingo, ele tem que ser dedicado ao Senhor, para que de fato possamos nele descansar. Mas muitos, infelizmente, descansam de Deus, não rezam, não vão à missa, simplesmente só quer curtir o descanso, e aí se fala mesmo desse descanso, diante de um cansaço, de um trabalho ao longo da semana, que a pessoa simplesmente se deixa até levar pelo pecado da preguiça. E a gente precisa prestar atenção que preguiça é pecado. Então, a palavra de Deus hoje, ela tem o objetivo de trazer para o nosso coração, para a nossa alma, um refrigério. Quanto que trabalhamos, meus queridos irmãos e irmãs? Hoje em dia, quando você pergunta para alguém, e aí, como estão as coisas? A tendência é muitas vezes a pessoa dizer, poxa, eu estou tão cansado, estou trabalhando tanto, estou fazendo tanta coisa, e muitas vezes até olha o cansaço como algo negativo, como que aquilo levasse a pessoa a um certo desânimo, a ponto dela dizer, nossa, eu não dou conta de fazer nada. De tão cansado que eu estou, de tão cansado que eu estou, melhor dizendo. E aí é interessante quando na espiritualidade nós enxergamos essa dinâmica do descansar. Deus ele sustentar, Deus ele restaurar as nossas forças. Quando cantamos o salmo, e é bonito poder sentir verdadeiramente o salmo nos tocar. Quando aqui cantamos, o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade quando lei onde seguir. Quando a gente canta isso, é como se você estivesse tirando de você uma carga, um peso, e sentindo Deus te abraçando, o Senhor cuidando, o Senhor amparando, o Senhor te dizendo, eu estou contigo, deixa eu te conduzir, deixa eu cuidar de você. E aí o descansar está ligado a este cuidado de Deus. E aí é por isso que o Evangelho, Jesus no começo, ele fala aos discípulos, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. E aí é bonito ver o amor de Jesus para os discípulos. Jesus ele enxergou claramente todo o esforço, toda a dedicação da missão. Assim como o Senhor também olha para nós, Ele nos faz esse convite, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. A humanidade que Jesus consegue perceber nos seus discípulos é fundamental de saber que nenhum ser humano ele dá conta de tudo. E quantas vezes nós queremos nos fazer de fortes, querer abraçar tudo, querer fazer tudo, a gente não dá conta, meus queridos irmãos e irmãs. Então o saber descansar é fundamental. O descanso se torna uma necessidade humana e espiritual. E aí temos que tomar cuidado com o ativismo. Eu tenho que fazer tudo, eu abraço tudo, quero fazer tudo, abraço tudo inteiro. Não. Por isso o saber também dar prioridade a coisas que te colocam no exercício de fazer bem. Eu sempre gosto de citar São Francisco de Assis. Eu citei isso na missa de quinta-feira, depois da bênção de Santíssimo. São Francisco que nos ensina: faça poucas coisas, mas as faça bem. Faça aquilo que é necessário, pronto. Se aquilo que é necessário você faz com amor, você faz com responsabilidade, está ótimo. E aí
poder sentir o pastor que conduz, o pastor que cuida. E Jesus é aquele que desejou cuidar e cuida, continua cuidando de cada um de nós como ovelhas. A ovelha ela traz consigo uma imagem também da vulnerabilidade. A ovelha é a imagem de alguém que está vulnerável, sujeita ao perigo, ao cansaço, a tudo. Mas o pastor é aquele que cuida de nós. Então é poder trabalhar em nós, o saber descansar em Deus. E esse descansar em Deus é ir para o deserto. Jesus disse para os discípulos: vinde para um lugar deserto. O deserto é o encontro com Deus, é a experiência de um lugar aonde na intimidade, no coração, na contemplação, na meditação, eu recorro ao Senhor. Por isso que, diante dos nossos cansaços, que possamos não ficar reclamando, mas agradecer. E se está cansado, sinal de que está produzindo algo. Se está cansado, porque está fazendo algo. E este fazer, que seja com amor, que seja com alegria, que seja com serenidade, que seja com responsabilidade. E aí, a primeira leitura mostra para nós a falta dos pastores mediante a esse cuidado das ovelhas. O profeta Jeremias escreve para nós: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se no rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. E aí, meus queridos, é importante pensar que muitas vezes o cansaço que trazemos nos faz fechar em si e não olhar para o outro. E muitas vezes achamos que só a gente está cansado, só a gente que trabalha, só a gente que faz tudo e o outro. Então, ao mesmo tempo, esse cuidar de si, não esqueça de olhar para o próximo, não esqueça de cuidar do outro, no sentido de apacentar, de conduzir, de alimentar. As ovelhas trazem consigo a dependência do pastor. O pastor, ele alimenta, ele leva as ovelhas para as pastagens. E dessa forma, então, muitas vezes nós fazemos do ativismo, do cansaço, como uma referência só de si. Não somos capazes de olhar para outros. E aí nós precisamos da compaixão. No Evangelho, Jesus, ele olha com compaixão para o povo que foi atrás dele, que foi atrás dos discípulos. Jesus teve compaixão. E essa compaixão que nós também precisamos trazer para o exercício espiritual, em cuidar, amparar aqueles que tanto necessitam. O Senhor é aquele que deseja que possamos de fato assumir a condição de pastores. E ao assumir a condição de pastores é se perguntar: eu tenho cuidado do rebanho da minha casa? Eu tenho cuidado do rebanho do meu trabalho? Eu tenho cuidado do rebanho da minha igreja, da minha comunidade, da minha pastoral, do meu movimento, do meu ministério, de tudo que eu faço? Aí eu simplesmente estou nem aí, cada um por si, Deus por todos. Às vezes a gente deixa agir desse jeito, só olha para si e esquece dos outros. Então, somos convidados ao mesmo tempo descansar, que é fundamental, mas ao mesmo tempo revigorar as coisas. É poder de fato olhar para Jesus e poder dizer: só por ti, Jesus, eu quero me consumir nessa canção tão bonita, pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és alimento da minha alma. E com isso, então, meus amados, é poder de fato, ao mesmo tempo, se sentir a ovelha que deseja cuidar do pastor, mas também assumir a condição de pastor que cuida da ovelha. E aí é bonito olhar para esse cuidado de Jesus, que deseja que os discípulos descansem, que deseja que os discípulos também vivam uma intimidade com o Senhor. Por isso, é sempre importante a participação em momentos de oração,
primeiro a Santa Missa, claro, mas tem a oportunidade de ter momentos onde a oração, ela te coloca no colo de Deus. Verdadeiramente ela te coloca nesse sentido do amor de Deus, sentido do cuidado de Deus, para ser melhorado, para ser transformado, para ser novo. É o que Paulo Apóstolo, na segunda leitura, traz para nós. Que aquele que encontra descanso no Senhor, esse se torna próximo de Cristo. Agora, Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. O que era dividido, Ele fez uma unidade. Estar unido com Cristo é encontrar a paz. É tão bom quando você traz sentimentos de paz no seu coração, na sua mente. Sinal de que encontrou descanso no Senhor, sinal de que encontrou esse refrigério da alma que o Espírito Santo ele gera em cada um de nós. Por isso, a paz que recebemos de Jesus é uma paz que nos faz ser novos, criar em si um homem novo, estabelecendo a paz, uma paz que se dá pela reconciliação, uma paz que se dá pelo exercício da misericórdia, pelo exercício do próprio perdão. Como é bom construir a unidade e não deixar cair a inimizade, é alivar o nosso coração e nos faz muitas vezes olhar o outro como alguém que disputa algo comigo. Não, o outro é meu irmão. Eu preciso do outro para me santificar, eu preciso do outro para poder crescer. E é isso que a palavra deseja, que a missão ela seja vivida nessa dimensão comunitária. Por isso que no ano passado nós ouvimos que Jesus enviou os discípulos 2 a 2 para um ser suporte para o outro, e não a pessoa ir sozinha, mas um dando apoio para o outro, sendo irmão que estende a mão, que ensina, que até mesmo se preciso corrige. E é isso que Jesus ele nos faz hoje olhar para a missão. Aqui, quando Jesus foi com os discípulos, eles querem contar como foi a missão que eles fizeram. E é interessante que destaca para nós o verbo fazer e ensinar. Jesus, então, ele faz, ele ensina. Assim como nós, se aprendemos de Cristo, é fazer e também ensinar. O problema é que muitas vezes a gente quer ter tudo para si e não quer ensinar os outros porque tem medo de alguém querer fazer melhor. Isso é perigo, quando muitas vezes nós agimos dessa forma, que aquilo que eu aprendi, eu achava que só eu que sei e não ser capaz de ensinar. Isso é egoísmo, isso é individualismo. A missão acontece como se há frutos que partilha o que eu faço e eu posso ensinar, que o outro faça, que o outro ensine, e assim, progressivamente, a palavra de Deus, a missão, ela vai acontecendo. Nós não somos donos de nada, meus queridos irmãos e irmãs, então é trabalhar essa dinâmica do outro, estar com o outro, somar com o próximo. E assim Jesus, ele restaura a força dos discípulos, porque a missão, ela não para. E por isso, então, diante desta ação missionária, cabe a nós, ao mesmo tempo, descansar, melhorar as coisas, mas estar pronto para acudir, para socorrer, para amparar, para cuidar, para ser sinal de Deus, ser sinal da misericórdia do Senhor. Por isso, então, a multidão, quantos que necessitam de Cristo? E nós estamos sendo sinal de esperança para aqueles que recorrem a nós para serem ouvidos, para poder ser confortados. Dentro dessa multidão, muitos não tinham nem voz nem vez, mas encontraram em Jesus a oportunidade de serem vistos, de serem amados, de recolher as forças do Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite, possamos vir até Jesus. Como foi o Evangelho de quinta-feira: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. Que o Senhor nos descanse
para continuar. Não é um descanso que paralisa. Tem muita gente que quer descansar e não quer fazer nada. Mas o descanso é para fazer melhor. Aquilo que o Senhor confiou como missão, como graça, como bênção, no caminho da Santa Igreja, da construção do seu reino. Que descansados em Deus, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me para continuar a obra que Ele um dia começou. E poder encontrar os frutos desta obra no reino dos céus, na glória da vida que é eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor.